bem-vindos aqui no Clube dos 3%. Toda terça e quinta-feira nós estamos aqui com vários conteúdos de inteligência emocional, de inteligência espiritual para você se desenvolver. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje: posicione-se nas áreas da sua vida. Hoje eu vou te contar quais são os 5 maiores erros, problemas de você não se posicionar na sua vida. O que acontece quando você não se posiciona? Então fica aqui comigo até o final da live. Família Otero já está aqui, uma família que eu amo, que eu tenho um carinho enorme. Bom dia, Tereza, Jéssica, deixa eu fixar aqui o comentário. Gabi já entrou aí, muito bom ter vocês aqui. Nós vamos falar hoje no Clube dos 3% sobre posicionamento. Quais são os 5 erros, problemas de você não se posicionar na sua vida? O que é se posicionar? Eu vou trazer aqui um versículo bíblico para a gente poder amadurecer ele. E vou trazer também essa questão do erro. O que acontece quando você negligencia as áreas da sua vida, né? A gente vai falar muito sobre isso. Então já começa apertando o coraçãozinho aqui, porque logo cedo o Instagram vai entender que essa live aqui vai fazer diferença na vida das pessoas. E ele vai começar a encaminhar para as pessoas. Pensa aí também em 3 ou 4 pessoas que você ama, pessoas que são especiais para você, e você deseja que elas recebam essa live, e já encaminha aqui no aviãozinho, ó. Vai, pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas, amigos, pessoas que trabalham com você, e já encaminha aqui. Zeca, bom dia, Ricardo tá chegando aí. Bora lá falar de posicionamento? Muitas pessoas sofrem na vida por falta de posicionamento. Muitas coisas acontecem na vida dela financeira, relacionamento não dá certo, trabalho não dá certo, profissão não dá certo. Ela trabalha, não ganha dinheiro como gostaria e acha que o problema está no trabalho. E muitas vezes o seu problema está na falta de posicionamento. O seu problema no casamento, no trabalho, na vida financeira, muitas vezes é a sua falta de posicionamento. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Para a gente falar sobre isso, eu separei um versículo bíblico muito interessante, simples, fácil de entender. Só que antes de falar dele, coloca aqui nos comentários de 0 a 10, para a gente poder começar. Qual é o seu ânimo? Qual é a sua disposição para o dia de hoje? De 0 a 10, como é que você acordou hoje? Mais disposto, mais engajado, emocionalmente falando, assim, com vontade de fazer acontecer? Ou você acordou mais triste, desanimado? Recebi uma mensagem agora há pouco no meu direct: Camila, tô com um nó na garganta, tô indo pro trabalho com vontade de chorar. Como é que você tá hoje? Com esse nó na garganta, desanimado, ou você tá 10, com energia lá em cima? Ó, Ricardo 10, Tereza 9. Se você tiver com energia baixa, fica aqui na live também, que a gente vai trabalhar essa energia. Bom dia, com alegria, Silvana. Irani 8. Energia tá alta aqui, hein? Vou até aumentar a minha energia aqui para conectar mais com vocês, mais disposto mesmo com a cirurgia feita, boa recuperação. Isso aí, galerinha tá disposta. Então bora lá falar sobre posicionamento. Esse assunto aqui é muito importante para você. E o versículo de hoje é Mateus 5, versículo 37. É Max 10, isso aí. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Peraí, Mateus, capítulo 5, versículo 37, que diz assim, ó: digam simplesmente sim. Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui, que eu acho que essa versão, eu tinha separado uma versão pra gente mais fácil de entender. Digam simplesmente sim. Cadê? Aguenta aí, galera. Versículo 37. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. O que a gente vai falar aqui é o poder de você se posicionar na sua vida, colocando limites, aprendendo a dizer não sem culpa. E quais são os 5 maiores erros de você não se posicionar. Então o versículo diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 37. Que o sim de vocês seja sim, e o não seja não. Pois qualquer coisa que disserem a mais vem do maligno. Olha só que versículo poderoso. Muitas pessoas, eu não sei se você tem isso, eu tinha muito isso, que é o medo de dizer não, de se posicionar na vida. Ah, mas e se eu magoar o outro? Ah, mas e se der errado? Ah, mas se o outro ficar decepcionado comigo se eu falar não?
Aí, sabe quando as pessoas têm dificuldade de falar não, o que elas fazem? Coloca aí se você costumava fazer isso ou se você faz isso. Eu ficava inventando desculpa. Eu ficava dando assim, depois eu faço, eu vou sim, pode deixar. Eu ficava contornando, sabe, contando historinhas com medo de dizer não, porque eu tinha medo de desagradar as pessoas e tudo mais. E aqui no versículo diz assim, ó, que o sim de vocês seja sim e que o não seja não. Mas o medo de dizer não na sua vida, o medo de dizer não faz você não se posicionar. Faz você inventar histórias, mentirinhas, justificativas. O medo de dizer não, de decepcionar o outro, faz você viver numa necessidade de aprovação das pessoas, sabe? Você quer sempre estar aceito por elas, quer ser aprovado por elas, aí você tem vergonha e tem medo de dizer não. Ó, desse jeitinho, exatamente assim, dando desculpa. E aí eu vou falar aqui, Gabi, olha só, quais são os 5 problemas, eu anotei aqui, eu fiz um mapa para vocês, dos 5 problemas das consequências de você não dizer não. Das consequências da gente inventar desculpa, das consequências de você colocar assim historinhas, sabe? Só pra não magoar a pessoa. O que acontece na sua vida quando você não se posiciona? E sabe o que é mais louco assim? Esses dias eu tava numa loja, não vou lembrar o nome da loja agora, mas eu entrei no provador e na parede, assim, eu fui experimentar algumas roupas. Na parede do provador estava escrito sim, um gancho pra colocar roupa escrito sim, o outro escrito não, e o outro escrito talvez. E aí eu experimentava a roupa, qual que é o intuito? Você colocar se você vai levar essa roupa, se você não vai colocar, organizar os cabides. Se você vai levar essa roupa, não vai levar essa roupa ou talvez. Aí tô experimentando, falei, essa eu vou levar, essa eu não vou levar. Só que chegou uma hora que eu fiquei na dúvida. Aí eu olhei bem a peça de roupa assim e falei, essa eu tô na dúvida, eu vou colocar no gancho do talvez. Aí coloquei. Pendurei o cabide no gancho do talvez e fiquei ali pensando. Falei, o sim é claro, eu vou levar. O não também é claro, eu não gostei, eu não quero, não fez o meu estilo. Pode ser que aquele não, aquela roupa que não foi legal pra mim, sirva pra outra pessoa, mas não ficou legal em mim. Então eu coloquei não e não vou levar, fiz uma escolha. Mas o que é o talvez? Para e pensa na sua vida. O que é o talvez? O talvez é sim ou não? O talvez é o depende, o talvez é o em cima do muro, o talvez é a dúvida, o talvez é, e aí, levo ou não levo? Aí a gente perde muito tempo e geralmente o talvez tende ao não. Porque se ele tá no talvez é porque você não tem certeza do sim. Então você tem dúvida, e dúvida já é não muitas vezes. Dúvida já traz assim uma perda de tempo, confusão. Então eu fiquei ali olhando e falei, talvez é sim ou não? Na sua vida também é assim. Ou você se posiciona pelo sim, ou você se posiciona pelo não. Talvez é quando você está em cima do muro. E a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é alguém ficar em cima do muro. É alguém não se posicionar. É alguém não saber o que quer e ficar sempre em cima do muro. Sabe o que é em cima do muro na sua vida? É o procrastinar. Quando você está em cima do muro, ou você faz ou você não faz. O procrastinar é assim, amanhã eu faço, deixa pra depois eu faço, daqui a pouco eu resolvo. E aí você vai deixando. O que acontece nesse talvez da procrastinação? Você se cobra, você se arrepende. Sabe quando eu olho no cabide e falo, nossa, deveria ter levado aquela roupa? Aí eu perco tempo, porque às vezes eu preciso voltar lá de novo. Todo talvez, ele traz dúvida, perda de tempo, confusão. Olha, Gabi, não tinha pensado, falando assim, ó, não tinha pensado nessa forma referente ao talvez. O talvez, ele traz um espírito de confusão, muitas vezes, na sua vida. Então, quando você fica em cima do muro, você não se posiciona. Quando você não se posiciona, você tem vários problemas. Olha só que forte. Você tem problema se você posicionar, e se você não posicionar, só que você vai ter mais problema ainda se você ficar em cima do muro. Em cima do muro são as pessoas que não se posicionam, que querem agradar todo mundo, que têm dificuldade de falar não e de se posicionar, sabe? De falar o que realmente pensa, de se expressar. E acontecem 5 coisas com você quando você não se posiciona. Quando você está em cima do muro. Eu já vou falar quais são essas 5 coisas, mas eu quero trazer aqui, para ficar mais fácil para você entender e captar o que eu quero dizer,
O que é o talvez na vida espiritual? O talvez na vida espiritual, você estar em cima do muro, é você orar quando dá. É você falar com Deus só quando der. Ah, agora hoje eu vou ler a Bíblia porque eu tenho tempo. Agora eu vou conectar com Deus porque eu tô precisando muito e Deus precisa ouvir minha oração. Só que você não criou um relacionamento com Deus. E Deus Deus é algo que você precisa conectar com Ele, relacionar com Ele. Não é assim, Deus, agora resolve meu problema, viu? A culpa é sua. Você nunca conectou com Ele. Você nunca dedicou tempo a Ele. E aí agora que você tá precisando, você vai lá e faz oração? O que é o em cima do muro? É você mal ter tempo pra você. É você não ter tempo pra sua vida espiritual. É você começar a dedicar, sabe, tanto tempo ao seu trabalho, não tem tempo pra você, não sabe dizer não para as outras coisas, não sabe dizer não para outros compromissos, inclusive pro trabalho, e falar, peraí, esse momento aqui é meu. Quem sabe dizer não, quem entende sobre o não e sabe o seu valor, é aquela pessoa que ela diz não para as coisas e ela consegue dizer assim, esse tempo é meu com Deus. Esse tempo é meu com o trabalho. Esse tempo é meu com os meus filhos. Esse aqui é meu com a minha família. Olha só, quem sabe dizer não tem mais tempo. Quem sabe dizer não coloca limite. A gente vai falar muito sobre isso e sabe se posicionar nas próprias áreas da vida. Quando você não diz não, as suas áreas da vida estão à mercê assim das pessoas, da necessidade de aprovação. Você está sempre em cima do muro. E em cima do muro vai te causar um baita problema. Olha só, oração tem que ser todas as horas, não só na necessidade. Temos que aprender a colocar Deus à frente de tudo. E para você orar, você precisa dizer não para outras coisas. Para você parar de procrastinar, você precisa dizer não à procrastinação. Mas sabe qual é o problema? Tem pessoas que até dizem não para algumas coisas, mas elas não dizem para ela mesma. Então, na hora de procrastinar, ela fala assim, depois eu faço. Na hora de ficar no sedentarismo, ela fala sim. Na hora de ficar no descontrole financeiro, você fala sim. Eu vou comprar isso aqui sim, eu vou fazer isso aqui sim, eu vou comer esse doce aqui. Tá fazendo dieta, mas você vai lá e fala sim o tempo todo para aquilo que você não deve fazer. Talvez o seu sim, o seu não, e essa live é para você refletir quais são as coisas que você tem dito sim na sua vida, que na verdade é para você dizer não. E quais são as coisas que você tá dizendo não, que na verdade é para você dizer sim. É difícil dizer não e receber um também. Olha aqui a Jéssica falando isso. Jéssica, obrigada pelo seu comentário, que eu vou desmistificar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente recebe não na infância, não mexe, não faz, não pode, a gente se sente excluído na infância, rejeitado. O não, ele tem uma conotação negativa na infância. Então ele tem uma coisa assim de rejeição, de humilhação. O não na infância, ele tá ligado à vergonha, né? Às vezes a criança quer fazer alguma coisa, vai com toda empolgação, leva um baita não. E ela é constrangida na frente de muitas pessoas. O que a criança entende? Que aquele não foi algo humilhante, foi algo ruim, foi algo de rejeição. Se você não ressignifica o não na sua vida, você sempre vai achar que esse não é algo ruim. E, gente, o não, ele não é ruim. O não é quando você sabe usar o não de uma forma, a gente vai falar isso aqui já já. Quando você sabe usar o não na sua vida para priorizar os seus valores, para priorizar a sua vida, para você viver as suas prioridades, quando você sabe falar não, ele é libertador. Mas quando você não sabe falar não, ele é uma prisão. Porque você fica numa prisão e quem tá controlando essa prisão são as pessoas. Porque você tem tanto medo de falar não, que aí você quer agradar, você dá um jeitinho, aí você justifica. Aí sabe o que acontece? Você vai embora com culpa, com raiva. Você fica assim, deveria ter falado não e não falei. Deveria ter me posicionado e não me posicionei. Aí quem vai embora com raiva, triste e sentindo culpa é você. E aí você vai passando por cima dos seus valores, das suas prioridades, vai se deixando em segundo plano, achando que tá agradando as outras pessoas. Deixa eu te contar uma coisa, as outras pessoas são sempre insatisfeitas. Você pode dizer para elas 5 milhões de sims, elas sempre vão querer mais. Elas sempre vão se acostumar com o seu sim.
E é isso que eu quero trazer aqui pra você, ó. As 5 maiores consequências de você não se posicionar na sua vida. E a primeira delas, que eu gostaria, nem é o que tá escrito aqui que eu quero trazer pra vocês, mas é o que a Jéssica falou aqui, que é muito importante. Gente, o não significa rejeição. Sabe? A gente tem que parar de olhar o não com a visão infantil, com a visão da criança. E a gente precisa olhar o não com a visão do adulto. O adulto se posiciona, o adulto coloca limite, o adulto entende que o não é necessário. A criança fica lá achando que o não é rejeição. Por isso que é difícil pra gente dizer não. Porque a gente precisa arrancar esse significado do não ser igual a rejeição. E não é igual a liberdade. A questão é como você está utilizando o não na sua vida. Tem gente que fala assim, ó, olha um exemplo clássico. Imagina que você me pediu uma coisa e eu estou receosa de dizer não. Imagina que você pediu uma caneta, olha só. Aí, olha o que acontece com a maioria das pessoas. E aí eu tenho receio de dizer não. Aí, ó, olha a minha postura, minha expressão facial para dizer não para você. Ah, é que essa caneta eu vou usar e aí não vai dar para te emprestar, mas... Ah, então já é rapidinho, então pode usar. O que a pessoa faz quando ela diz não? A postura dela já é uma postura insegura. Aí ela não quer emprestar, mas ela fala assim, ah, é rapidinho, pode usar. A pessoa pega e não devolve. A pessoa pega e fica pra ela, e ela fica com raiva porque ela quis falar não. Só que na infância você aprendeu, tem que dividir, tem que emprestar pro coleguinha. Aí o que você faz? Se você não emprestar, o que você aprendeu na infância? Você é culpado, você é egoísta, e aí você entende que tudo aquilo que é seu você pode ficar dando, falando sim. Gente, hoje já não é mais assim. Aquela fase da infância, do não, você estava aprendendo a dividir suas coisas, você estava aprendendo algumas coisas na sua vida em relação ao não. Hoje, se você não quiser emprestar, você precisa falar, olha, essa caneta com autoridade, ela é muito importante para mim, essa aqui eu não posso te emprestar, mas eu posso te emprestar a azul, a verde, a roxa. Então, o tom de voz quando você fala não, a forma como você diz não, e o não não é sinônimo de rejeição. O não é sinônimo de estabelecer prioridade, de saber suas vontades, de saber o que faz sentido pra você e o que não faz sentido pra você. Porque se você não se posiciona na sua vida, você vai ter muitos problemas. Olha só o versículo, ele é muito claro. Que o sim de vocês seja sim e que o não seja não. Pois qualquer coisa que disserem a mais vem do maligno. Sabe por quê? A mais vem as mentiras, vem o medo. A mais vem as historinhas que você conta, o jeitinho que você dá, a insegurança. Tudo isso vem do maligno. Deus não te fez uma pessoa para ser insegura, para ser uma pessoa que tem medo de se posicionar. Ao contrário, sim é sim, não é não. O que é o talvez, né? Que a gente falou do provador, tá? Eu coloquei a roupa lá no talvez. E aí, vou levar ou não vou? Qual é a decisão que você vai tomar? O talvez não tem decisão. O talvez não tem ação. Ele fica lá parado. E parado gera dúvida, procrastinação, estagnação. Então, o que eu gostaria que você percebesse aqui é quantas vezes você tem falado talvez. Quantas vezes você tem falado não, com medo, sentindo culpa. Observa isso na sua vida. Toda vez que falamos, irei pensar, logo te respondo. Vou ver com meu cônjuge, a resposta é não. E isso a gente tem que exatamente... e ter essa clareza, sabe? Tem gente que fala assim, ó... tem gente que fala, nossa, tem um monte de justificativa, me ajuda aí, gente, coloca aí nos comentários a justificativa pra falar não. Ah, depois eu vejo, depois eu volto. Seria tão mais fácil se você falasse, por exemplo, pra vendedor, olha, eu não gostei, eu não vou levar, do que, depois eu volto. Aí você gera naquela vendedora numa loja, por exemplo, a esperança de que você vai voltar. Será que isso é justo? Será que não é mais justo falar não de uma vez? Olha, eu não gostei, eu não vou levar, né? Com educação, muito obrigada. Ela já sabe que ela não vai ter aquela comissão. Ela já sabe que você não é o cliente que vai voltar. Agora, não, depois eu volto. Depois eu volto, a menina fica a vendedora às vezes fica na ilusão de que você vai fechar a meta dela e você não volta naquela loja. Então tudo que tá por trás do não é justificativa, é medo, é insegurança.
E olha só, gente, me ajuda a lembrar algumas desculpinhas. O que mais que as pessoas falam? E você às vezes já falou pelo não. Não vou, depois eu volto, não vai dar agora, depois eu faço. Olha como o não, ele traz junto com ele o depois. E o depois é procrastinação. Então você já treina seu cérebro a procrastinar. Por não saber dizer não, eu nem anotei isso aqui, hein? Mas isso aqui iria para a lista. Só de você não saber dizer não, você já treina seu cérebro para procrastinar. Porque você fala depois eu volto, depois eu resolvo, isso não vou ver agora. Olha só, aí você já treina o cérebro para sempre deixar para depois. Se colocar no lugar da outra pessoa, se fosse com a gente, exato, saber falar não, muito bom, é isso aí. Muitas vezes falo talvez, o talvez, prestem atenção no talvez de vocês. O que tem por trás do talvez? Quando você começa a ter esse nível de consciência, você sabe que por trás do talvez tem insegurança, tem medo, tem necessidade de aprovação, tem vários bloqueios emocionais que você vai precisar destravar para você ir além. Porque às vezes é esse bloqueio que está impedindo você de crescer na sua vida. E aí eu quero trazer para você as 5 maiores consequências de você não se posicionar na sua vida. De você não ter clareza do seu não ou do seu sim, mas você ficar no talvez, no depois eu faço, em cima do muro. A primeira delas, gente, essa aqui, olha, 97% das pessoas sofrem com isso aqui. Aquelas que estão comigo hoje no Clube dos 3%, vocês que estão aqui presentes, não vão mais sofrer com isso aqui, porque agora vocês vão ter clareza. Olha só, 5 maiores consequências de você não se posicionar. A primeira, as pessoas se acostumam com o seu sim. Pega essa chave aqui, que ela é poderosa. Essa live aqui vai valer milhões na sua vida. As pessoas se acostumam com o seu sim. Elas se acostumam tanto com você falar sim toda hora e ser boazinho, bonzinho, que faz tudo pra todo mundo, que quando você fala não, as pessoas se revoltam. Gente, se você... pega essa, de novo, tá? Número 1, as pessoas se acostumam com o seu sim. Você faz tudo pra todo mundo, você é o salvador e salvadora, por isso que lá no link da minha bio está escrito assim: antes de querer salvar o mundo, salve-se primeiro. Antes de querer dizer sim pra todo mundo, porque quando você diz sim pra todo mundo, você tá se afogando. É como se você estivesse querendo resgatar todo mundo, mas você tá afundando. Antes de querer ajudar as pessoas, você precisa se ajudar primeiro. Então, olha só isso aqui. A Josiane falou assim, se eu falar um não, a casa cai. Isso aqui, gente, é muito comum para 97% das pessoas. Por isso que só 3% consegue crescer e evoluir, porque elas dizem não. E o que a Josiane trouxe aqui é muito comum. Se eu falar não, a casa cai. Mas por que a casa cai? Porque eu acostumei as pessoas com o meu sim. Pega essa. Josiane, você vai se libertar. Pega essa. Por que as pessoas fazem um auê quando eu falo não? Porque eu acostumei as pessoas com o meu sim. E aí quando eu vou falar não, sabe aquela criança? Imagina assim, aquelas crianças que querem doce. Aí sempre o pai dá. A mãe dá doce, o pai dá o doce, aquela criança está sempre sendo alimentada. Uma vez que esse pai fala não, o que essa criança faz? Birra, ela fica revoltada, ela fica frustrada até ela conseguir o doce como um vício. Você vicia as pessoas a dizer sim. Você vicia as pessoas a ouvir sim, a ouvir o seu sim. Quando você diz não, elas têm os mesmos comportamentos que a criança tem. Birra, raiva, ficam frustradas com você. E se você não tiver forte o suficiente, você vai achar que você vai ser rejeitada, que você não vai ser amada. Mas o não, ele é necessário. As pessoas precisam ouvir não. Você precisa colocar limite na sua vida. Porque imagina, você dizer sim pra todo mundo o tempo todo. Imagina um filho, como é que fica esse adulto se na infância ele recebeu sim o tempo todo? Como que esse adulto cresce? Já pensou? Só recebeu sim. Como é que esse adulto cresce? Ele não sabe ouvir não.
O que eu quero trazer aqui pra você? Número 1, as pessoas se acostumam com o seu sim. Se você já está nesse nível das pessoas acostumadas com o seu sim, você já precisa o quanto antes dizer não. Mas o que as pessoas normalmente falam? Camila, se eu disser não, gera conflito. Mas se eu disser não, vai gerar briga. Então eu prefiro ficar quieta, eu prefiro deixar quieta, eu prefiro ir lá e fazer e evitar briga. E isso é o que a maioria das pessoas elas fazem. Porque se eu falo não, vai dar briga, e pra não brigar, não, aí eu passo por cima. Só que isso acontece uma vez, 2, 3, 4 meses, anos e anos, e essa pessoa já não aguenta mais, porque ela já passou por cima das próprias vontades há anos. E ela tá sendo manipulada pelas pessoas porque ela treinou as pessoas a só ouvir o sim dela. Porém, hoje falo não para quem eu só falava sim e escutei você está diferente. Quando você começa a mudar, a pessoa fala assim, nossa, tá diferente, o que você tem? Nossa, você não era assim, que grossa, agora você está falando não. Tem gente que pensa assim também. Agora você tá falando não, nossa, mas tá mal-humorada. As pessoas confundem também o não com grosseria, com mau humor, tudo depende da forma como você usa o não. Essa live que você tá assistindo tá deixando você diferente. Essa live aqui, Josiane, conta aí pra mim, já tô curiosa. Ó, vou ler de novo. Porém, hoje eu falo não pra quem eu só falava assim. E escutei, você tá diferente. Essa live que você tá assistindo tá deixando você diferente, foi o que escutei. Depois me conta se essa live é o nosso clube aqui dos 3%, hein? Gente, eu amo quando as pessoas... essa live. Então eu vou te dar um toque que eu uso, tá? Eu amo quando as pessoas falam assim, Camila, você tá diferente. Gente, porque eu tenho muito medo de ser a mesma pessoa todos os dias. Sabe? De ser a Camila de ontem, de antes de ontem, do ano passado. Quando as pessoas falarem pra você assim, Josiane, pega essa. Josiane, você tá tão diferente. Isso é um sinal de que você tá crescendo. De que você tá saindo daqui e já tá subindo o degrau. Porque se as pessoas não reparam que você está diferente, se você não mudou nada na sua vida, se você não aprendeu a se posicionar, dificilmente você vai sair do lugar. Então eu fico muito feliz, eu sei que isso pode gerar alguns conflitos no início, mas eu fico muito feliz que essa live aqui, isso é a prova de que as lives e o Clube dos 3% tá fazendo diferença na vida das pessoas, de quem tá aqui, de quem tá pagando o preço, de quem está assistindo. Pode não fazer sentido para algumas pessoas o conteúdo hoje, agora, nesse exato momento, mas de você ouvir e na semana que vem você vai passar por uma situação, você vai falar, nossa, lembrei do poder do não, lembrei do talvez, lembrei do sim, e aí você já começa a mudar os seus comportamentos. Então olha só, a live que você está assistindo está deixando você diferente, que bom! Isso é um sinal positivo de que você está subindo o degrau do clube dos 3%, é isso aí. Número 2, número 1, as pessoas se acostumam com o seu sim. Então, não acostume as pessoas com o seu sim. Começa por aí. Número 2, a dificuldade de dizer não causa medo de discordar, de você discordar ou alguém discordar de você. Vamos lá, quando você tem dificuldade de dizer não, você tem medo até das pessoas discordarem ou você discordar de alguém. Porque parece que discordar é ruim. Parece que discordar é rejeição. Parece que se discordar, você, sabe, vai ter um conflito, alguma coisa vai acontecer que você tem que sempre concordar com a pessoa, porque você tem necessidade de aprovação. Quando você, olha só, tem dificuldade de dizer não, você também tem dificuldade de lidar com conflito. Porque você acha que todo conflito é ruim. E nem todo conflito é ruim. Conflito serve para você crescer. Conflito interno é aquela coisa dentro de você que você precisa resolver para você crescer. Se você não resolve conflito na sua casa, se você foge de conflito, isso vai gerar mais conflito ainda. Se você enfrenta o conflito, mas eu não tô falando aqui, gente, enfrentar com grosseria, enfrentar com, então tá bom, vou lá resolver e vou brigar. Não! Conflito é uma divergência de opinião. São vários pontos de vista de uma mesma coisa. O que você precisa fazer é amadurecer as suas emoções para lidar com o conflito.
Porque senão qualquer conflito já vai fazer você chorar, já vai fazer você ir pra cama, achar que deitar na cama e ficar lá horas e horas achando que você é a vítima, a rejeitada. E não é sobre isso. O conflito, ele serve para você crescer. Por que a outra pessoa está discordando? Qual é o ponto de vista dela? Será que eu posso ver da ótica que ela está vendo? O que eu posso aprender com essa pessoa? Eu realmente errei? Eu devo pedir desculpas? Como eu devo me posicionar? Conflito serve para crescimento. Se você foge de conflito porque você tem medo de dizer não, você não está crescendo. Isso aqui é muito forte. Porque 97% das pessoas fogem de conflito. Você precisa amadurecer suas emoções para lidar com o conflito. E não é brigar, não é discutir, é amadurecer. É conversar como adulto e não como criança. A criança, ela briga, ela xinga, ela explode, ela quebra coisas. A criança esperneia. O adulto senta e conversa. O adulto, ele sabe lidar com não. O adulto, ele também sabe lidar com o sim. E a gente vai fazer uma live só sobre o sim, tá? Porque o sim tem vários problemas também. A gente vai falar sobre o sim mais pra frente. Segundo ponto, a dificuldade de dizer não causa medo de discordar. E aí, por medo de alguém discordar de você, você fica fazendo de tudo pra agradar as pessoas. Ou nem fala o que você tem que falar. Porque você tem medo de como o outro vai reagir. Gente, como o outro vai reagir, não tá no seu controle. Não está no seu controle. Quando você entende isso, é libertador. Segundo ponto, tá? Tá fazendo sentido até agora? Coloca aí nos comentários, tá? De 0 a 10, aperta coraçãozinho, já encaminha essa live, bora lá, Clube dos 3%, que a gente precisa crescer cada dia, cada live. Então, se tá fazendo sentido, você tem uma missão aqui comigo, apertar o coraçãozinho, encaminhar essa live e colocar nos comentários de 0 a 10 o quanto isso aqui está entrando no seu coração e na sua mente. O quanto essa live está sendo útil para você nesse momento da sua vida. Olha só, o poder de se posicionar. Coloca aí nos comentários porque eu vou pro ponto 3. E o ponto 3, eu acho que é uma das maiores consequências de você não se posicionar na sua vida. O ponto 3, se bem que o 4 e 5 também, mas o 3, olha lá, 10 está fazendo 10 de sentido. O 3, quando você não se posiciona na sua vida, você perde autoconfiança. Gente, isso aqui é clássico. Deu até tosse. Olha só, você perde autoconfiança. Você perde, ele tá junto com o último também, mas vamos lá. Por que você perde autoconfiança? Porque você tira o seu poder pessoal sobre sua própria vida. Você chega lá e fala, sim, posso sim. Não vai dar. Não sei, depois eu faço. Você vai perdendo postura de poder pessoal. Você vai perdendo capacidade de dizer não sem culpa. Capacidade de se posicionar. Quando você não diz não, quando você não se posiciona, não coloca limite, você se torna uma pessoa insegura. Porque daí você vai ter vários medos. O que o outro vai pensar se eu disser não? Mas o que o outro vai sentir? Mas o que... Não, mas não vai dar certo. E aí, você cria tanto e se na sua cabeça que você se torna uma pessoa insegura. Você perde seu brilho. Tem gente que chega a perder o brilho. Porque tá fazendo tudo pra todo mundo. E sabe qual é o maior problema disso? Você se doa tanto que você não recebe. Você tá 100% disponível e aí você não recebe. Quando você não recebe de volta, você não se sente amada, valorizado. Aí você fala assim, eu faço tudo pra todo mundo e ninguém me valoriza. Eu faço tudo pra todo mundo e ninguém reconhece o que eu faço. É claro, você tá 100% disponível. É claro, você não sabe falar não. Falar não, quanto mais não você fala, mais valorizado você é, mais requisitado você é. As pessoas sabem que você não é brincadeira. Gente, me dá até um negócio assim, porque o falar não é necessário. Quando você fala não, as pessoas sabem que elas não podem chegar em você de qualquer jeito. Que você não é qualquer pessoa. Que não dá pra chegar fazendo qualquer brincadeira com você. Que você é o tipo de pessoa que é de se respeitar. Que você é do tipo de pessoa que eu tenho que valorizar.
Aí a pessoa passa a ter um certo medo, eu diria, mas não é medo, mas a pessoa precisa ter um certo receio em relação a você, e um receio bom. Não é você impor medo nas pessoas, não é isso, mas ela sabe que você não é qualquer pessoa. Ela começa a te valorizar. Agora, você tá 100% disponível? E aí, é sempre fácil falar com você? Você tá 100% disponível? Você faz tudo pra todo mundo? Meu, sua autoconfiança vai pro lixo. Você se torna a pessoa mais insegura do mundo quando você não sabe falar não. Isso aqui é muito forte, porque você perde o seu bem maior. O que é autoconfiança? É um poder pessoal interno tão grande. Coloca o dedo aí no coraçãozinho que eu tô vendo aqui que tá fazendo sentido pra alguém. Quando você não fala não, esse assunto até me dá até calor, porque um dos maiores receios das pessoas é falar não e desagradar o outro. Cara, você vai desagradar as pessoas e precisa desagradar as pessoas. Você precisa ensinar as pessoas como você funciona. Se você não ensina, elas vão pisar em cima de você. Nada vai estar bom. Você vai fazer sempre as coisas por elas. Nada vai estar bom. Elas acostumaram com o seu sim. Você tem medo de lidar com conflito e perde sua autoconfiança. E aí? Como é que você vai posicionar você mesmo na sua vida? Dizer sim para todo mundo é dizer não para você mesma. Terapeuta Rose, exatamente isso. Medo de magoar, ter posicionamento, show de bola. Já estou aqui me sentindo muito melhor. Vou saber falar não daqui para frente. Amém! Palmas! Manda palminha nos comentários para vocês que o Clube dos 3% a gente está crescendo e crescendo com poder pessoal e autoconfiança. E logo mais, gente, em agosto vem surpresa para vocês. Nem era para eu falar isso, mas tem um monte de surpresa boa chegando para vocês nos próximos meses. Palminhas aí nos comentários para vocês que estão firmes, fortes, pagando o preço de estar aqui e crescer na live. Muito bom, muito bom. Faltam 2 pontos importantes. Eu falei 3, né? Isso, faltam 2 pontos importantes. Então, ó, pessoas se acostumam com o seu sim, para com isso. Dificuldade de dizer não causa medo de discordar. E se discordar? E daí? É a opinião da pessoa. Você precisa fortalecer suas emoções. Número 3, por que você tá perdendo sua autoconfiança? Por que você tá deixando se apagar, se murchar aí? Ai, não, nossa, eu vou dizer sim pra todo mundo. Pra quê? Por que você tá 100% disponível, dizendo sim pra todo mundo? Cadê seu valor? Cadê seu amor próprio? Então aqui é um chacoalhão, porque esse assunto aqui dá até um negócio no meu coração. Número 4, tá? Gente, isso aqui também é muito comum. E eu não sei se você tem essa clareza, mas pega essa. Você confunde dizer não com não socorrer as pessoas. Ah, síndrome do Salvador. A síndrome do Salvador, se ela te pega, é por isso que tá lá no link da bio, antes de querer salvar o mundo, salve-se primeiro. Ó, você confunde dizer não com não socorrer as pessoas. Criatura do meu coração, invencíveis que estão aqui. Se você diz não, não quer dizer que você é uma pessoa ruim, pelo amor de Deus. Esse sentimento de, ai, nossa, eu sou uma pessoa ruim. Olha só. Já vou responder a pergunta do Diego. Você confunde dizer não com não socorrer os outros. Vou explicar melhor. Alguém pede uma ajuda pra você e você diz não, porque naquele momento você não pode, porque você tá fazendo uma outra coisa, enfim, você tem seus motivos. Aí você disse não. O que a pessoa normalmente confunde? Ela acha que ela não tá socorrendo o outro, e se ela não tá socorrendo o outro, ela é uma má pessoa. Nossa, tá vendo? Você deixou de ajudar o fulano. Você pode ajudar e não ajudou. Imagina, gente, se a gente for ajudar todo mundo que pede ajuda, o tempo todo. É claro que tem horas que você vai ajudar. É claro, gente, tem todo. O que eu quero dizer aqui é que tem momento de dizer sim e momento de dizer não. O Diego até fez essa pergunta. Tem momentos de dizer sim, tem momentos de dizer não. A questão é, quando você não diz não, porque você acha... Aí, ó, vou ler de novo. Você confunde dizer não com não socorrer os outros. Não significa que você não tá socorrendo alguém, que você é uma pessoa ruim, que você não tá ajudando aquela pessoa e você fica se martirizando, sabe? Nossa, deveria ter ajudado, deveria ter feito. O que o fulano vai pensar de mim? Gente, você não é o salvador e a salvadora do mundo, nem da sua família.
A salvadora, você não é a salvadora que vai salvar todos os problemas de todo mundo. Muitas vezes você precisa dizer não para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, porque eles vão precisar aprender a se virar sem você. Se você morre, o que essas pessoas vão fazer? Você precisa ajudar as pessoas também a ouvir não. É necessário isso aqui. É super necessário. Olha só, deixa eu ver aqui. O Diego, qual o momento de dizer sim e quando saber dizer não? Essa é uma pergunta muito interessante. Porque olha só, não é que existe momento. E ó, essa pergunta aqui é muito bacana. Qual o momento de dizer sim e qual o momento de dizer não? A primeira coisa que não é que existe momento. Existe o que eu quero, quais são as minhas prioridades, quais são as necessidades daquela pessoa, quem é aquela pessoa que está me pedindo. Então, eu vou analisar o que eu estou sentindo e quem é aquela pessoa. É um momento, aí você vai avaliar. Eu devo dizer sim agora? Quais são as minhas prioridades? Eu devo dizer não? Aí você vai avaliar, é uma urgência daquela pessoa? É algo que eu posso resolver depois? Porque o que acontece? Tem pessoas, eu vou dar um exemplo muito simples do dia a dia, mas tem pessoas que estão fazendo, por exemplo, almoço, mulherada lá fazendo almoço, a mãe lá de tal. De repente alguém pede um favor. Ela larga, o vizinho pede um favor. É um favor que pode ser feito depois. Geralmente ela larga tudo que ela tá fazendo e vai ajudar o vizinho. Existem momentos de se dizer não e sim baseado na sua prioridade. Naquilo que você quer pra você. Naquilo que você está fazendo naquele momento. Você precisa ter primeiro consciência do que você quer, de quais são as suas prioridades. Você precisa primeiro ter consciência, ter a sua lista de valores, de tudo que você quer para sua vida, e aí você vai saber o momento de dizer sim ou não. Mas se eu não tenho clareza sobre isso, sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, sobre o que eu sinto, eu vou dizendo sim e não aleatoriamente, eu fico na dúvida, eu fico em cima do muro, eu busco a aprovação das pessoas. Então, se eu fosse responder assim de uma forma muito simples, não se preocupe com o momento certo de dizer sim ou não. Se preocupe em saber o que você quer e o que você não quer. Aí sim você olha o momento. Se preocupe em olhar suas prioridades de vida. Porque daí você vai saber o momento. Porque daí, imagina uma pessoa assim, ó. Vou dar um exemplo de um marido que tá casado. Então imagina assim, né? O marido casado e ele está dizendo sim para traição. Se ele está dizendo sim para traição, ele está dizendo não para o casamento. Então, o que eu quero dizer com isso? É você avaliar para quem você está falando sim. Se esse marido tivesse os valores e princípios do casamento, se esse marido ele tivesse mais clareza do que ele está fazendo em relação a tudo isso, se ele tivesse posicionamento, eu não vou julgar aqui o caso, tá? Mas o posicionamento, o caráter, os valores dele, ele diria sim para o casamento e não para a situação da traição. Mas como os valores estão distorcidos, como a pessoa está perdida nela mesma, ela muda tudo e distorce o sim e o não. A primeira coisa para você saber o momento exato de falar sim e não é saber o que você quer, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. Aí, gente, fica muito claro dizer sim ou não. Isso não é pra mim, isso é pra mim. Uma pessoa que se valoriza, ela sabe que ela precisa dizer não para algumas coisas para ela ter um tempo com ela mesma, para ela cuidar da saúde, para ela olhar para a vida financeira. Ela sabe que ela tem que dizer não para algumas coisas para ela se priorizar. Agora, pessoas que não entendem quem são elas e os valores, bagunça tudo. E aí procrastina, e aí uma coisa passa na frente da outra e o sim e o não fica tudo distorcido, sabe? Então essa é uma pergunta muito, muito bacana. O que me incomoda é justificar o porquê eu estou dizendo não. Isso é muito comum, a gente até falou no início da live, o justificar às vezes é insegurança. Ah não, fulano, eu dei até o exemplo da caneta, eu não sei se você estava aqui, Simone, eu dei o exemplo da caneta, que eu falei assim, ó, às vezes você quer justificar o porquê você não quer emprestar a caneta. Ah não, mas é que aí você começa a ter uma postura insegura, aí você começa a justificar e muitas vezes é insegurança. E a insegurança bate com o último ponto aqui, ó, você perde credibilidade. Quando você não sabe dizer não, você perde credibilidade, porque o seu não, ele vem com um sorriso, ele vem com insegurança. Ah, não,
Ele vem com uma voz, às vezes, de ai, nossa, depois eu vejo. Aí vem com gaguejo, você começa a gaguejar, a inventar desculpa, historinha. Não, eu tô dizendo não pra você, mas é porque eu vou passar em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Não. A pessoa não tá nem quer saber o que você vai fazer depois. Ela só quer saber se você vai ajudar ela sim ou não. Sim ou não. Às vezes, dependendo de quem é a pessoa, você precisa contextualizar. Você precisa sim justificar e dizer, olha, nesse momento eu estou te dizendo não por isso, isso e isso. Mas cuidado para não ficar justificando seu não para todo mundo o tempo todo, porque acontece um outro erro que é o quinto, que você perde credibilidade. Você perde credibilidade porque sua fala está insegura. Você sempre justifica o tempo todo. Você sempre tá justificando, querendo inventar historinha ou desculpa. Às vezes é até verdade, mas nem precisa justificar e você tá justificando. Ninguém precisa saber, às vezes, vou dar um exemplo clássico, tá? Aí não é a dificuldade de dizer não, mas é a justificativa. A pessoa chegou atrasada no trabalho. Ela sempre chega atrasada. Aí ela sempre justifica. É o trânsito, viu? É porque ela sempre tá dando uma justificativa ali. Chega uma hora que as pessoas ficam assim, fulana vai chegar atrasada hoje. Aí ela vai falar que é o trânsito. Fulana vai chegar atrasada hoje. Aí ela vai falar que é tal coisa. A pessoa já sabe que ela já tá perdendo credibilidade, ela perde a moral, ela perde o respeito. Primeiro, que ela sempre vai chegar atrasada e ela sempre vai justificar que é o trânsito. Então, eu tô dando um exemplo, não tem muito a ver com não, mas é o fato de você ficar justificando. Justificativa em excesso faz você perder credibilidade. Então, toda vez que você disser não, pensa um pouquinho, eu preciso justificar? Se sim, como eu vou fazer isso de uma forma que não é para eu, por medo de dizer não, eu só vou justificar o porquê eu estou falando não de uma forma simples e nem vou ficar dando muita informação. Agora, eu vou falar sim? Por que eu tô falando sim? É importante. Por que eu tô dizendo sim para aquela pessoa? Porque não é só o não. Gente, o seu sim, ele é muito valioso. Grava. O seu sim, ele é muito valioso para você sair por aí distribuindo de graça, à toa, o tempo todo. O seu sim, ele é valioso demais. Não é todo mundo que merece o seu sim. Não são todas as situações que merecem o seu sim. Você está distribuindo seu sim assim de graça? Qual é o seu valor? Se você está distribuindo sim para todo mundo o tempo todo, peraí, tem algo errado? E aí você começa a avaliar o poder do sim e do não na sua vida. Tá fazendo sentido? Mãozinha no coração aqui. Diego, quando você não quer fazer, vai te prejudicar em algo, diz não. Às vezes falamos sim, querendo dizer não. Exatamente. Ela já respondeu aqui pra você, já viu um putz aqui. Essa necessidade de se justificar mostra uma necessidade de aprovação das pessoas. Pra você é difícil quando se importa demais com a opinião do outro. Compreendi, tudo questão de se priorizar e não querer agradar o outro, claro, colocando em prática seus valores. É isso aí. Quando você se conhece, o seu não fica mais fácil, ele fica mais leve, porque é muito claro pra você o que você quer e o que você não quer, o que você deseja, o que você não deseja. Às vezes você vai sim ter que dizer sim, mesmo querendo dizer não. Muitas vezes na sua vida, imagina o seguinte, você tá trabalhando, seu filho passa mal, você vai ter que dizer sim pro seu filho. Você vai ter que parar o seu trabalho, vai ter que parar o que você tá fazendo e dizer sim. Então muitas vezes, mesmo querendo falar não, você vai ter que dizer sim. A questão é o quanto você tem de clareza das coisas. Clareza é a chave. Tem clareza do porquê está dizendo não? Tem clareza do porquê está dizendo sim? Tem clareza se precisa justificar mesmo? Como justificar? Muitas vezes, por trás de uma justificativa vem um medo. Ela explicou muito bem, a Rosa explicou muito bem aqui, que é a necessidade de aprovação das pessoas. Então, vem aquele medo, aquela necessidade de aprovação, aquele medo de desagradar. Aí você vai perdendo sua credibilidade. Então, posicionamento é a chave. Pra gente fechar aqui com chave de ouro. Olha só, Mateus 5,37. Que o sim de vocês seja sim e que o não seja não, pois qualquer coisa que disserem a mais vem do maligno. O que é a mais? Mentiras,
necessidade de aprovação, insegurança, falta de confiança, enfim, tudo que você faz a mais por medo. Porque Deus diz que no amor não há medo. Deus diz pra gente ter confiança em nós mesmos, nele, pra gente realmente se posicionar. Cresce na vida quem se posiciona. Gente, nessa live aqui hoje tem ouro pra você do início ao fim. Tem 5 coisas poderosas que eu trouxe aqui pra você. Tem ouro nessa live do início ao fim sobre posicionamento. Se você tá com o coração aberto, se você captou tudo que eu disse aqui, faz o seguinte, anota esses pontos, coloca aí no bloco de notas, anota numa folha, enfim, tira um print, guarda isso com você até você internalizar. Porque falar não é de uma hora para outra, é um processo de construção. Você vai construindo a sua autoconfiança e vai dizendo não nas pequenas coisas. Você não vai sair dessa live, eu não estou te prometendo isso, que você vai sair daqui e vai falar não de uma vez. Não é assim. É um processo de construção. Só que se você sai dessa live e começa a dizer não nas pequenas coisas que antes você não dizia, você começa a se posicionar no pequeno, já você está se posicionando no grande. Se você começa a se posicionar nos detalhes, já você começa a se posicionar nas áreas da sua vida. Porque se você não se posiciona, você perde dinheiro. Se você não se posiciona, você pode perder pessoas. Se você não se posiciona, você perde oportunidade de trabalho. Você demonstra insegurança. Posicionamento hoje no Clube dos 3% é a chave. Coloca aqui a palavra que mais marcou você hoje pra gente fechar com chave de ouro. Eu vou ler os comentários. Giovana linda, live poderosa, show de bola. Coloca aí nos comentários o que mais te marcou na live de hoje. Uma palavra, uma frase, algo que realmente fez sentido pra você. Às vezes você querendo dizer não, deve dizer sim, uma decisão adulta. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Terminou aqui com chave de ouro. Coloca aí nos comentários, olha só, tira um print aí dessa frase que ela trouxe, guarda isso com você. Isso é muito importante. Show de bola, muito bom. Toda terça e quinta nós estaremos aqui. Quinta-feira que vem tem mais conteúdo poderoso. E eu espero que, assim como a Josiane recebeu esse feedback, nossa, depois que você tá acompanhando essa live, nem sei se a pessoa falou assim, tá? Mas nossa, depois que você tá acompanhando essas lives, você está diferente. Que você receba feedbacks assim, que você está diferente, que você está mudando, que você está deixando velhos hábitos e se tornando uma nova pessoa, que você está abrindo seus olhos. Eu desejo que você receba feedbacks assim. Caramba, você está diferente, você não fazia assim, você não falava desse jeito, que você cresça sempre, todos os dias. Esse é o objetivo do Clube dos 3%. Deveria ser mais dias de live, depois me manda lá no direct, ó. Deveria ser mais dias de live, vamos programar pra gente aumentar esse clube aqui, pra gente fazer mais dias de live. E quinta-feira eu vejo vocês às 7 horas da manhã, prontos para o nosso Clube dos 3%. Ó, beijo grande, vamos fazer um print. Faça o seu print, me marca lá para que mais pessoas possam chegar e acompanhar o nosso clube. Live tinha que ser todo dia. Bora lá, vou me programar para estar com vocês aqui mais vezes. Anota o conteúdo, processa até quinta-feira. Quinta-feira tem mais. Beijo no coração e comecem a dizer não e se posicionar na vida de vocês. Beijo!